que é justamente sobre esse tema aí do Bolsonaro, para alguns cada vez mais perto da prisão, ou pelo menos mais enroscado com a Polícia Federal. Bolsonaro foi ameaçado de prisão por chefe do Exército após sugerir golpe militar. Essa é uma apuração do jornal Valor Econômico, eu já coloco na tela para vocês. Antes, só contextualizando o que a gente falou ontem sobre esse caso aí da nova etapa da delação do Mauro Cid, né? Após perder as eleições no ano passado, o Bolsonaro recebeu das mãos de um assessor, o Felipe Martins, uma minuta de golpe militar. Ainda está sendo investigado se é aquela mesma minuta que foi encontrada no celular do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Na sequência, o Bolsonaro reuniu os chefes, os comandantes das 3 Forças Armadas para entender a viabilidade ou não da realização desse plano de golpe, dessa minuta golpista. Isso tudo foi revelado pelo Mauro Cid, que disse à Polícia Federal ter presenciado essas 2 reuniões, esses 2 eventos em que o Bolsonaro era o protagonista ali, né, no que seria um plano golpista. Pois muito que bem, aí chegamos à notícia do Valor Econômico, pode colocar o tweet na tela aí, Tiagão. Uma reportagem deles traz detalhes, inclusive a data da reunião, que teria acontecido no dia 24 de novembro, a reunião do Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas. Nessa consulta feita pelo Bolsonaro aos militares, só o Almir Garnier, que é o comandante da Marinha, era o comandante da Marinha, sinalizou positivamente para o golpe. Os outros 2, não. O responsável pela aeronáutica, o Carlos Batista, ficou calado. E aí, o que chama atenção na apuração do Valor Econômico é o posicionamento do comandante do Exército, o Freire Gomes. O Freire Gomes teria dito o seguinte para o Bolsonaro quando o Bolsonaro apresentou o plano golpista, abre aspas, se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. E aí o Bolsonaro dá uma freada e a coisa não avança, pelo menos em conjunto ali com os militares, né? É mais um episódio que vai comprometendo o Bolsonaro no sentido de ele, ao que tudo indica, e tudo que eu tô falando, a delação do Mauro Cid, que ainda tem que ser investigada ali pela Polícia Federal, tem que comprovar tudo isso, mas ao que tudo indica, o Bolsonaro realmente tinha uma intenção golpista ali depois que ele perde a eleição para o Lula no ano passado. Esse novo capítulo da delação do Mauro Cid está constrangendo as Forças Armadas de forma geral, né? Por mais que essa declaração do ex-comandante do Exército seja até positiva, né? Mostra que as Forças Armadas não colaboraram com um plano golpista, né? Mas está rolando um climão, essa apuração da Folha traz detalhes aí desse constrangimento dos últimos dias, especificamente das últimas horas, mas de forma geral dos últimos dias. O Cid, nesse último episódio, acabou jogando os holofotes, né, principalmente em cima do almirante Almir Garnier, que inclusive, se comprovado que ele aprovou ali a ideia golpista, ele fica sujeito aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Segundo a Folha, a publicação dessas informações ontem, inicialmente até pelo portal UOL, informações da delação do Mauro Cid, levou a esse desgaste das Forças Armadas. Militares ouvidos pela Folha relataram incômodo pelo fato de as Forças Armadas aparecerem com frequência em páginas policiais e disseram que os vazamentos sobre a delação do Cid têm gerado insatisfações e dúvidas sobre possíveis buscas e apreensões contra militares citados. Então tá um clima de apreensão e de incômodo aí, lembrando que o Mauro Cid também é militar, né? O José Múcio, que é o atual ministro da Defesa, falou ontem sobre a veiculação dessas notícias da delação do Mauro Cid, que de certa forma comprometem ali as Forças Armadas, né? Ou pelo menos colocam as Forças Armadas como instituições cientes de um plano golpista do então presidente Jair Bolsonaro. E aí o Jorge Múcio deu essa declaração, vou colocar aqui na tela para vocês, mas ele dá uma minimizada no fato de o Almir Garnier, da Marinha, ter supostamente topado o golpe. Inclusive admite, logo no comecinho desse vídeo, que ele sabia da história, ele como ministro da Defesa do atual governo Lula. O senhor já sabia dessa inclinação golpista dele? É uma coisa pessoal, sabia, mas ele passou. Mas o senhor sabia? Olha, ele não me recebeu para conversar, depois nós nos encontramos, eu conversei, mas era uma posição pessoal, havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, né? A justiça promulgou, de maneira que nós estávamos 100% do lado da lei e ele não. Olha, a própria delação diz isso que você está colocando. Podia ser que ele quisesse, mas a Marinha não quis, né? Isso reforça, vamos dizer assim, o papel das Forças Armadas na posse do presidente, o papel das Forças Armadas no 8 de janeiro,
Eles verdadeiramente, nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe, estavam ao lado da Constituição, estavam ao lado do presidente da República, não houve absolutamente nada. Nós estamos discutindo sobre uma possível declaração dele, porque está tudo em hipótese. Pô, mas é complicado, né? Ele mesmo falou que já sabia dessa história. Aí, 1 minuto depois, 56 segundos depois, ele fala, mas é tudo uma hipótese, é uma declaração do Mauro Cid. Aí ficou complicado aí pro José Múcio, né? A defesa do Bolsonaro nega as declarações do Mauro Cid que se tornaram públicas na delação premiada, né? Advogados afirmam que o ex-presidente jamais compactou com qualquer movimento que não tivesse respaldo da lei e que vai adotar medidas judiciais contra eventuais calúnias em delações premiadas, sem citar o Mauro Cid. Vamos ver os próximos capítulos aí. O Bolsonaro não deve estar sextando tão bem quanto nós aqui no Trending Topics.